Você falava agora muito bem analisado, e aí eu fui lá para a minha infância, eu criança, primeira série. Nós estamos aqui debatendo vários pontos, mas um deles ficou claro para mim na atualidade, o viver em bolha e sermos, de certa forma, aprisionados por conta dessas opções que eu vou fazendo. Bom, então, como é que permitiram me aprisionar do jeito que me aprisionaram quando eu era uma criança? Até quero chorar. De 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando eu fui para a primeira série, e eles não permitiram que eu falasse alemão. Eu era uma criança que falava alemão. Nós todos falávamos alemão. Cheguei na primeira série, eles me obrigaram. E era a letrinha, eu tinha que fazer, toda a palavra que saía em alemão, eu tinha que ir lá na frente fazer um risquinho. Nós não vivíamos em bolhas naquela época. Então, eu quero dizer, a gente está só falando que no nosso presente está ruim. Mas a gente também tem que lembrar que as bolhas foram construídas e as raízes delas ainda estão na gente. E hoje, vamos assim, ninguém questionava. Meus pais não questionavam. Vinha de cima aquela bolha. Alemão não se fala mais dentro das escolas. E eu tive que ralar, e todos nós, para podermos acompanhar esta bolha, que ninguém questionou, ninguém percebeu o quanto aquilo afetava todos nós. Aliás, ninguém até hoje me perguntou o quanto eu ralei para melhorar sobre isso. Eu e todos os demais. Então, assim, a gente está falando em bolha e está falando em dominação de muitos algoritmos, mas eu defendo novamente, eu estou pelo menos respirando. Porque naquela época eu respirava só o que vinha de cima. E ai de mim, questionar, nem poderia, tinha, sei lá, 6 anos. Mas eu vi a galera da 4ª, da 5ª série, todos eles tinham que ajoelhar no milho. Então, vinha uma bolha da onde? De algum tipo de domínio de governo que entendia que deveria, não importa as razões, os motivos. O que eu quero dizer é que nós estamos, de alguma maneira, eu acho, nos libertando de domínios muito poderosos, muito antigos, e que estão dando agora como se fosse um rio correndo, sabe? As águas. Eu tô nessa água, eu tô me informando, eu tô olhando. Gente, eu tô aqui falando, cara. Eu tava lá sendo proibida de falar. E o dia que eu fui para a igreja ler uma oração, uma super missa, e eu tinha sotaque alemão, e aí minha prima teve que fazer o possível para me treinar de tarde, toda tarde, para ler uma prece. Então, isso tudo é o quê? Isso é uma bolha, gente. Eu era parte dessa bolha, e todos nós, e todos os que estão nos ouvindo. Então, a gente tem que lembrar, primeiro, de olhar para a sua história, porque eu tenho certeza, tanto que eu trato pessoas como que têm uma história, né? Minha profissão é ajeitar a cabeça, diríamos, a emoção, de todos os traumas que nós já vivemos. Então, este trauma é um trauma. E ele faz parte da minha história até hoje. Hoje eu estou falando no microfone, eu sou palestrante. Cara, eu mudei muito. Aí entrou o autoconhecimento. Porque se eu olhasse, eu ainda tinha um outro problema. Eu era alta, magra, não pertencia ao status quo do local. Então, quanta coisa eu tive que lutar, mas isto não importa. O que importa são as pessoas que têm menos condições. Mas alguém me perguntou com que condição eu comecei? Então, só porque eu sou loira, claro, pintada, né? Não tenho olho azul. Então, mas as pessoas estão sempre colocando as coisas num patamar de que agora está assim. Mas, gente, há pouco tempo atrás era pior, eu acho. E aí, talvez, eu não sei, estou me alertando e estou falando porque está vindo. Aí tem uma outra coisa, talvez essas dinâmicas de conflitos estejam aumentando justamente porque as pessoas calaram muito tempo. Exatamente. E aí elas estão conseguindo dizer o que elas querem. E é óbvio que isso causa conflito. E aí entra toda a dinâmica da paz que a gente comenta. Exatamente. Entra ali a ideia, a conversa. Mas as pessoas estão conseguindo, sabe, falar e aquele peito está ficando mais leve.
Óbvio que se eu olhar de fora, eu vou dizer, tá tudo acabando. Mas eu também posso olhar, tá tudo recomeçando. Tá recomeçando de um lugar que nunca deveria ter ficado do jeito que estava. Porque uma mãe vendo uma filha falando, cantando em alemão, proibindo a escola, que é o tudo, que é a educação, proibindo a criança, eu, linda, maravilhosa, era uma criança muito bonitinha, linda, maravilhosa, tinha que ir para casa, não podia mais falar, e o conflito que isso me causou, e a minha mãe podia não falar mais, toda a família não falava português, só a minha mãe que falava. Como que isso fica? Eu acho que eu cresci e consegui limpar. Mas e os demais que ficaram no caminho? E talvez esses que não conseguiram e estão ainda presos, eles justamente estão se utilizando de algumas ferramentas sociais, que aqui hoje nós estamos comentando, para se dar voz. Hoje a gente fala mais de saúde mental do que a gente falava antigamente. Tu falou dessa questão de guardar para si esse bloqueio. Hoje a gente coloca para fora, a gente tem uma geração que fala mais sobre isso, às vezes até produz conteúdos sobre isso, estimulando outras pessoas a falarem, né? Antigamente era muito feio a pessoa buscar um psicólogo.